Popular. Começa agora o Saber Direito Debate. Aqui comigo hoje o professor Arthur Guerra. Ele é advogado, doutorando em Direito Público, mestre em Direito Constitucional, especialista em Direito Público Municipal e professor de Direito Constitucional e Direito Eleitoral. Durante a semana ministrou o curso de Direitos Políticos e Eleitorais. Na aula 1 falou sobre democracia e instrumentos de participação cidadã. Na aula 2 sobre exercício dos direitos políticos. Na aula 3 sobre inelegibilidades. Na aula 4 privação dos direitos políticos. E por último falou sobre eleições e partidos políticos. Ele é autor de 2 obras que a gente conversa agora mesmo sobre elas. E, professor, muito obrigada pela presença, obrigada por participar conosco aqui. E eu gostaria de começar falando sobre o seguinte. Nós sabemos da tão falada aí reforma política, né, que através de vários projetos de lei está aí no Congresso Nacional, tramitando já há bastante tempo. Eu gostaria de saber o seguinte, primeiro, quais são os principais pontos dessa reforma política? Como a doutrina e os pensadores do direito vêm analisando e se posicionando em relação a elas? E eu quero também saber a sua opinião sobre essas principais mudanças. Bom, obrigado, Carol. Obrigado, TV Justiça. Na realidade, a reforma política, quando a gente usa esse termo, é para expressar um conjunto de ações do Congresso Nacional, um conjunto de ações do Legislativo em geral para alteração não só da Constituição, mas também da legislação infraconstitucional. Então, o termo mais adequado seria até, né, como a gente usa, a reforma político-eleitoral, para incluir todo esse conjunto de ações. Ele trata de uma série de projetos de lei, projetos de emendas constitucionais, que visam adequar as eleições à realidade brasileira atual. Nossa legislação, ela inclui normas de 1940, normas da década de 60, algumas recentes, né, a própria Lei Geral das Eleições de 97, com algumas alterações no texto constitucional, mas que precisam ser repensadas de forma a condensar, otimizar, viabilizar melhor essas eleições. Veja bem, dentre os pontos que a gente pode destacar aqui de um lance só, eu posso falar sobre alterações quanto ao voto, alterações importantes quanto ao voto, que é a manifestação do cidadão em favor de um candidato. Existem projetos para passar o voto, ao invés de ser direto, para um voto em lista. O que seria esse voto em lista? Em que um sujeito, o cidadão, ao invés de votar especificamente num candidato, ele vota numa lista de candidatos sem saber ao certo qual que vai ser aquele que ele está escolhendo. Ele vota no partido. Vota no partido. Atualmente, o sistema até funciona mais ou menos assim, no sistema majoritário eleitoral. Só que essa definição é feita pela quantidade de votos. Então, o candidato daquele partido que tem mais votos vai ser o responsável por assumir a cadeira. Se um partido elegeu 3 candidatos, os 3 mais bem votados é que ocupam a cadeira. Entretanto, se alterar da forma como está sendo proposto, o que vai acontecer? Quem define os 3 eleitos é o próprio partido, os próprios dirigentes dos partidos. Então, de certa forma, aí o voto deixaria de ser direto, que é uma característica constitucional. Posso falar ainda também da alteração do voto quanto à sua obrigatoriedade. O voto passaria a ser facultativo, não mais só para os jovens entre 16 e 18 anos, mas para toda a classe de eleitores existentes no Brasil. O brasileiro está preparado, professor, para um voto facultativo? Pois é, uma questão, a questão da participação política é uma questão mais até cultural do que efetivamente jurídica, né? Eu acredito que se o brasileiro se formar culturalmente ao ponto de entender a sua importância, o seu papel nas instituições democráticas, isso daí poderia viabilizar o voto facultativo, que já destaco desde já. Não é proibido pela Constituição que o voto passe a ser facultativo, mas isso poderia abrir um leque de eventuais atuações em torno daquelas pessoas que geralmente não se interessam pela política, mas seriam incentivadas de alguma maneira, e talvez escusa, de participarem das eleições a qualquer preço. Então é uma maneira perigosa de que o interesse talvez fale mais alto do que a própria democracia, talvez? Sim, exatamente. Por quê? Porque muitas vezes a gente nota que um sujeito que é intelectualizado, um sujeito que tem uma boa formação e etc., ele chega e diz assim, eu não quero votar nessas eleições, eu não estou disposto, eu não encontro um candidato que me identifique, etc. Ok. Isso não acontece só com quem tem uma boa formação, acontece também com as nossas populações mais carentes. Essa população carente, entretanto, pode receber algum tipo de incentivo ilícito simplesmente para comparecer às urnas. E aí a gente teria um fim trágico, que seria um Congresso, os legislativos formados
e os executivos formados especialmente por pessoas que Isso são ainda é corruptoras. muito difícil controlar, não é, professor? É difícil, sim, porque mesmo com o conjunto de regras que a gente tem, uma as luta, punições ainda continuam existindo, né? Bom, e em relação às outras possíveis mudanças, o senhor me destacaria quais outras? Por exemplo, o financiamento público de campanha é um dos motes também dessa reforma eleitoral, de maneira a colocar todos os recursos que os candidatos vão poder usar, que os partidos vão poder usar em torno de determinada eleição, todos advindos dos cofres públicos, todos vindos ali dos cofres da União. Então, conforme o número de eleitores que nós temos, esse valor seria aumentado e proporcional ao número de eleitores e, efetivamente, essas verbas seriam destinadas a campanhas públicas. Primeiro, será que o eleitor veria isso com bons olhos, né? Na medida em que eu estou tirando o dinheiro que poderia ir para outra rubrica, para outra atuação estatal, para financiar uma campanha? E segundo, será que isso efetivamente impede algum ato de corrupção que financie uma campanha por um caixa 2 velado? É algo que é estranho. Bom, a gente falou algumas apenas e sabemos que são várias, né? As possibilidades de mudança. Como é que a doutrina, os pensadores do direito têm se posicionado em relação a isso, a essas possíveis mudanças? Existe muita crítica? Sim, existe bastante crítica. Na realidade, alguns desses pontos da reforma política, eles têm que ser analisados à luz da Constituição e também à luz da otimização das eleições. No que diga respeito ao aspecto constitucional, por exemplo, a votação em lista, ela é peremptoriamente inconstitucional, né? Porque a Constituição coloca como cláusula pétrea o voto direto, secreto, universal e periódico. Então, a gente pode até tentar dar uma outra interpretação, que seria esse voto direto, feito pelo eleitor, mas na realidade... o voto direto significa votar em alguma pessoa? Significa duas coisas. Significa que eu, pessoalmente, um ato personalíssimo, só eu posso votar, não posso dar uma procuração para que você vote por mim, por exemplo, e significa, por definição de voto, a escolha de alguém, de uma pessoa, não de uma ideologia, nem de um projeto de lei. Muito menos de um partido. Exatamente, muito menos de um partido. Para remeter a minha escolha para um delegado. No Brasil, isso não é possível, né? Então, quer dizer que várias questões abordadas aí em trâmite seriam inconstitucionais à primeira vista, numa primeira análise? Sim, seriam inconstitucionais e, muito possivelmente, né, vão passar pelas comissões de Constituição e Justiça, da Câmara e do Senado, e ali merecem receber, sim, um parecer desfavorável para esse tipo de alteração, que eu exemplifiquei aqui, dentre tantos outros, né? Tantas outras possibilidades, Exato. né? E existe, professor, hoje já alguma previsão para que saia ou não saia essa reforma político-eleitoral, como o senhor mesmo chamou? Bom, na realidade... Como é que está essa movimentação toda e esses projetos de lei no Congresso? Tá. Na realidade, existe sempre um clamor muito grande em torno de uma reforma política-eleitoral. E esse clamor aumenta muito mais na época das eleições, né? Na época das eleições, está se aproximando aí, que né? a nação brasileira vai se entrosando com o assunto e não querendo votar e havendo a necessidade e refletindo sobre os governantes. Então, vai havendo isso daí. Entretanto, não há um prazo específico para isso. Projetos de lei, quando nascem, nós não sabemos quando eles serão aprovados, quanto tempo isso vai levar. Né? Mas existe uma tendência mesmo de que próximas eleições essas questões ficam mais... Se aflorem. E aí o que tem acontecido na prática? Alguns projetos são aprovados, a exemplo da lei da ficha limpa lá em 2010, a exemplo da mini-reforma eleitoral, né? Vários projetos vão sendo aprovados, mas a reforma política como uma ação global não acontece, né? E provavelmente, então, nós teríamos muito tempo pela frente aí de discussão. Sim, temos muito tempo de discussão. E ainda bem tempo também de reflexão, né? Para que a gente não satisfaça só uma vontade momentânea, por interesses privados, privados né? E específicos, pontuais desse momento. Tá certo. Te peço um minutinho, a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho tem muito mais Saber Direito Debate. Já voltamos com Saber Direito Debate, aqui comigo o professor Arthur Guerra. Professor, o senhor é filho de advogada também e advogado especialista em direito eleitoral, foi por isso que acabou seguindo para esse mesmo rumo? Exatamente. O gosto que eu fui tomando em casa, né, por ela atuar no direito público, já foi me levando a essa tendência aí. O gosto pelo magistério também, né, ela também era professora. Também era professora. Era também professora. E sempre
falava das agruras da advocacia, mas falava sempre me encorajando, né? É difícil e tal, mas a gente tem que batalhar por isso dali. Busca uma formação, busca uma especialização e vá seguindo nesse caminho. E você trabalha, especialmente além das aulas, claro, como consultor de municípios, seria isso? Isso, eu sou advogado que atua para municípios, para agentes políticos, prefeitos, vereadores, deputados, nessa atuação de direito público. Ou seja, Minas Gerais é o estado da federação com o maior número de municípios. Então, há ali um mercado enorme, 853 municípios, que as prefeituras têm muita carência. Nem todas as prefeituras têm a estrutura que uma capital tem ou que as grandes cidades têm. Elas precisam de uma assessoria para seguir pontualmente aquilo que as leis estabelecem. Lei de responsabilidade fiscal, lei de improbidade administrativa, lei de licitações, tudo isso é muito importante. E aí, vendo essa necessidade, é que a gente planejou o escritório de maneira a atender essas demandas cotidianas do município, as ações dos municípios junto ao Tribunal de Justiça, né, junto aos tribunais regionais federais, são demandas cotidianas. E muitas das vezes também realizando pareceres, né, fazendo pareceres para que, de uma maneira preventiva, aquele agente político não se veja no futuro responsabilizado por isso, né? E eu tenho a impressão de que o senhor tem uma ligação muito forte com as pessoas que prestam concurso. Haja vista que uma das suas obras é o Direito Constitucional, Provas e Concursos, Perguntas e Respostas. Eu vou mostrar ele aqui, onde está? Está aqui, esse aqui, isso, né? Como é que foi a história dele e por que exatamente uma obra direcionada mesmo às pessoas que prestam concurso? Tá. Na realidade, o que acontece é que, dentro do magistério, é até uma pergunta que os alunos fazem, né? Você começou a introduzir muito bem. Os alunos fazem assim, professor, você trabalha ou só dá aula, né? É uma pergunta que é comum. Eu também como trabalho, se dar aula né? Não fosse como se trabalhar, né? Então, de uma demanda dos alunos dos cursos, eu leciono em cursos de graduação, de pós-graduação e cursos preparatórios para concursos também. E numa demanda de alunos da UAB ou de outros concursos aí, efetivamente, eu vi a necessidade de pegarem uma obra e irem se estimulando na leitura. O que a gente fez nessa obra? Eu e a professora Glenda. Nós fizemos todo o curso, todas as principais questões de concurso público em forma de perguntas. Então, você lê a primeira pergunta, o que é um voto? E ali vem a definição do que seja voto. E aí, logo em seguida, vem uma outra pergunta e quando o sujeito assusta, ele já acabou de ler toda a obra ali, dando noções básicas, dando noções iniciais para a participação em concursos públicos com algum proveito. Entendi. Então, realmente é um livro voltado para essas pessoas que... Este daí é voltado para pessoas que estão estudando mesmo, isso, né? Bom, e tem a outra obra que não está aqui, mas eu gostaria que o senhor comentasse, Biodireito e Bioética, uma introdução crítica. Por favor. Certo. Essa daí nasceu, é uma obra que vem com uma demanda, como uma demanda na época em que eu ainda estava cursando o mestrado e fui atualizando em seguida, mas quando cursava o mestrado, a minha preocupação era da incidência dos direitos fundamentais. Direitos fundamentais hoje, nessa vida que a gente tem com o direito constitucional, o neoconstitucionalismo, busca a efetivação dos direitos fundamentais. Então, eu busquei um tema, ou vários temas que são interessantes, a incidência de direitos fundamentais, por exemplo, a clonagem humana, o aborto, né, o uso de embriões excedentários, etc. Com a contribuição de alguns colegas, planejamos uma obra que trata justamente dessa disciplina, o biodireito ou a bioconstituição, vendo como que o direito constitucional e os direitos fundamentais incidem nessas questões bioéticas que trazem uma dificuldade muito grande aos profissionais da área médica e aos profissionais do direito em geral. É a sua tese de mestrado? Essa ajudou na dissertação de mestrado. A dissertação de mestrado tratou sobre o direito de ser humano, diretrizes bioético-constitucionais à clonagem reprodutiva humana. Eu acho interessante e gostaria de perguntar, se nessa obra você deixa claro a sua posição, o senhor tocou em assuntos delicados, polêmicos, que dividem opiniões. E na obra você deixa clara a sua opinião ou não? Eu deixo transparecer, né? Não tem como o autor fazer uma obra sem puxar a sardinha ali para aquilo que ele quer. Como pensador também, claro, né? Pretendendo ser um doutrinador. Claro. Apesar de no mestrado a gente expor geralmente as opiniões, os conceitos jurídicos em torno de determinado tema, é no doutorado que eu estou fazendo isso com maior força, porque no doutorado a gente pretende demonstrar alguma tese. E a minha tese de doutorado, né, o tema da minha tese de doutorado é justamente como que os embriões, o direito fundamental do embrião.
né? Vendo se a Constituição tem incidência até o embrião e para quem que serve, quem são os destinatários últimos dos textos constitucionais. Então você toca no ponto específico do aborto? Toco também no aborto, especificamente no aborto, como uma de minhas passagens dentro das obras, né? Qual é a sua posição? Bom, a minha posição é de que o direito à vida ele deve ser o mais amplo possível, né? Observado o caso concreto, porque a Constituição não pode ser interpretada a priori, né? Nem a Constituição pode ser interpretada também levando em consideração apenas valores religiosos, valores morais, valores filosóficos. A Constituição ela deve ser construída no decorrer do dia a dia, né, da sociedade, e efetivamente a gente analisar a priori se um embrião excedentário pode ser retirado ou não para fins de experiências científicas, isso é muito grave na medida em que nós não sabemos o dia de amanhã. A medicina, há tempos atrás, dizia que existiam embriões inviáveis e embriões viáveis. E com base nisso, por exemplo, alguns julgamentos foram praticados não só no Brasil, mas no exterior. Hoje a medicina tem condições de dizer assim, todos os embriões praticamente são viáveis. E aí, como é que a gente vai ficar? E aqueles que eram viáveis no passado? O que são os embriões viáveis? Pois é, não existe essa resposta específica. Embriões viáveis são aqueles que a ciência médica entendia como aqueles que, vamos dizer assim, têm força para dar origem a um ser vivo, né? Porque quando um embrião é criado em laboratório, alguns são implementados e outros não. Geralmente há uma seleção para se dizer assim, esses daqui são inviáveis, esses daqui são viáveis. E implementam os viáveis, alguns dos viáveis. Dos inviáveis, havia uma dúvida, eu posso descartá-los ou não? Mas a questão não é conceitual. Por quê? Porque para eu definir o que é um embrião inviável, diante das técnicas médicas que eu tinha naquele momento, as possíveis, eu diria, esse daqui é ou esse não é. Só que hoje, com os avanços da medicina, vários daqueles que foram considerados inviáveis no passado, hoje poderiam ser perfeitamente considerados viáveis. E já cometemos o ato de descartar esses aí. E agora, como é que fica a nossa democracia, o reconhecimento desses direitos? Será que eles teriam direitos de potencializar uma vida ou não? São algumas das reflexões trazidas ali. E bota reflexão nisso, né, Exatamente. professor? Porque eu acho que quanto mais a gente pensa, talvez mais dúvidas a gente tenha sobre o tema, né? Os posicionamentos são realmente muito divergentes, mas eu acho o direito muito bonito por isso. E eu acho que ele caminha junto com a evolução da sociedade, né? E com a evolução de questionamentos mesmo. Seria um direito à vida e o direito que a gente tem sobre o nosso próprio corpo e a nossa consciência. Isso não estaria ligado a um dever de consciência ou um dever constitucional? Enfim, os direitos se confundem nesse momento, né? Exatamente. A gente tem que conseguir tirar a paixão nesse momento e trabalhar com a técnica, com a ciência jurídica em si, a interpretação, a hermenêutica, né, em torno dos textos constitucionais, Exatamente. em torno do contexto, para conseguir chegar a uma resposta provisória, mas uma resposta a respeito daquele tema. Porque a definitiva, a gente tem, uma definitiva momentânea, Exatamente, né? Não existe a resposta correta, né? Exatamente. Não existe a resposta a priori. Exatamente. Né? Bom, mais um minutinho, a gente já volta com o terceiro e último bloco do Saber Direito Debate, não sai daí. Estamos de volta com o Saber Direito Debate para o nosso terceiro e último bloco. Aqui comigo o professor Arthur Guerra. Se você não nos assistiu antes, a gente estava numa discussão calorosa aqui, tensa, polêmica, né, professor? E eu queria te perguntar, então, diretamente, você é contra ou a favor ao aborto? Bom, eu acho que da forma como vem sendo decidida e discutida a questão do aborto no Brasil, nós temos que ponderar. Então, eu posso ter a minha posição pessoal, a minha convicção filosófica, religiosa, ideológica, no sentido de ser desfavorável ao aborto. Mas antes disso, eu acho que a pergunta é, tecnicamente, a Constituição brasileira possibilita o aborto? Em alguns casos, sim. Né? E esses casos devem ser construídos pelo direito diante de um discurso dentro do processo. E na sua dissertação você trabalha exatamente isso, as questões constitucionais que envolvem o tema. Na tese de doutorado, sim, exigindo ou pedindo até um suporte da bioética, da ciência bioética,
para fundamentar as dúvidas. decisões, exatamente. Porque a bioética ela trabalha basicamente com 3 princípios. O princípio da beneficência, da não maleficência e o princípio da autonomia. Se eu puder até falar sobre eles, a beneficência a medicina existe para fazer o bem. Ela existe para promover o bem da pessoa. Ela não existe por existir. Ou seja, eu não posso usar uma pessoa como mero objeto de experimentação, como já aconteceu, né, em alguns países em que negros sifilíticos eram colocados como cobaias, crianças portadoras de síndrome de Down eram utilizadas em experiências científicas com células cancerígenas e assim vai. Então, a beneficência quer orientar um profissional da medicina que ele só deve atuar para fazer o bem. E daí, por exemplo, que o aborto de um feto que coloca em risco a vida da mãe, ele é possível no nosso ordenamento, uma vez que o médico ele estaria intervindo para proteger a vida daquela mãe. Certo. Né? A não maleficência, por outro lado, é dizer respeito que quando um profissional da saúde atua, ele está ali, ele às vezes pode cometer algum ato que provoque o mal, mas ele deve procurar sempre o mal menor. Um exemplo que foi muito comentado recentemente aí no Brasil foi da atriz Angelina Jolie, em que ela extraiu ambas as mamas, né? Em virtude da possibilidade ou da potencialidade de um câncer. Veja, normalmente um médico não extrai as mamas de uma mulher, não extrai especificamente, ele não faz a mastectomia à toa, né? Por uma simples questão até mesmo de preferência sexual. Uma mulher que queira ser transexual, ela vai encontrar uma série de dificuldades do profissional que quer, por uma questão estética, a princípio, retirar as mamas. Mas não, ali ele fez por causa de uma questão de saúde, vamos dizer assim, ou até de proteção da própria vida dela, né? E a autonomia é esse diálogo que deve haver entre o paciente colocando as suas razões e o médico. O paciente, né, até um tempo que nem deve usar mais, porque antigamente a gente era um objeto, né? O médico fazia, a gente ficava ali paciente esperando para saber o que ele vai fazer. Toma esse remédio sem eu te explicar por quê. O seu tratamento é esse, eu estou estabelecendo que é esse, né? Ele sai dessa posição ditatorial e entra numa situação agora de diálogo, de paridade democrática até no discurso de formação da pessoa humana. Ô professor, e botando mais lenha na fogueira dessa discussão, como é que ficaria a questão da saúde pública? Porque o aborto, acho que a gente pode tratar assim também. Quantas mulheres acabaram morrendo ou se entregam nas mãos de qualquer pessoa para fazerem um aborto? É uma questão, a gente pode considerar assim, de saúde pública mesmo? Podemos considerar assim, mas um tipo de argumento... E diante disso, o posicionamento continuaria o mesmo? Sim, porque na realidade esse tratamento técnico que a gente tem que ter com a questão do aborto, ele não pode envolver valores, por exemplo, utilitaristas. É mais fácil para o Estado liberar o aborto do que tomar conta daquelas crianças que efetivamente, crianças ou mulheres que fizeram um aborto antecipado. Mas eu não estou nem entrando nessa parte, eu estou entrando na saúde da mulher, nem como seria a criação desses filhos, certo. Né? Mas na saúde mesmo da mulher. Sim, dela fazer o aborto, por exemplo. Exatamente. Numa clínica clandestina. Numa clínica clandestina, de qualquer maneira, perder a vida por isso. Sim. Então continuaria sendo um argumento, assim, é mais útil, é mais fácil o Estado tomar a conta dessa pessoa antes, possibilitando que ela vá numa clínica autorizada, né, faça o seu aborto, usando a sua liberdade sexual, usando da sua saúde, da sua proteção à saúde, que ela faça isso, do que efetivamente criminalizar o aborto. Na verdade, o nosso Código Penal de 40, ele coloca apenas 2 hipóteses de aborto, né? E recentemente o Supremo Tribunal Federal, o aborto sentimental, vida, né? Que é por causa do estupro, e o aborto que coloca em risco a vida da mulher, terapêutico. E o Supremo recentemente decidiu pelo aborto de anencéfalos, dizendo que aquele que tem uma impossibilidade, tem uma grande, não é acrania, né? É anencefalia, tem uma inviabilidade numa das 3 estruturas cerebrais, que ele possa eventualmente ser abortado. Na realidade, se a gente for pensar assim, vários outros argumentos vão ser dados para que alguns direitos constitucionais acabem ofendidos por ser mais fácil, por ser mais prático, ou até desrespeitando um argumento ou um fundamento do nosso Estado democrático, como falei numa das aulas que a gente teve recentemente aí, que é o pluralismo político. O fato de o sujeito ser diferente inviabiliza a sua progressão na vida. Observe, por exemplo, que
Quando eu era criança, né, se tivesse algum coleguinha que tivesse síndrome de Down, o conceito era, esse seu coleguinha ele não vai durar muito, ele vai durar 11 anos apenas, 12 anos, porque não tem qualidade de vida. E hoje a gente vê as possibilidades, a qualidade de vida de tantas pessoas portadoras de síndrome de Down que vivem aí com a gente, estão aí no nosso espaço, às vezes trabalhando junto, integradas à sociedade. Talvez a forma de pensar a questão do aborto no Brasil, deixando um pouco de lado as questões religiosas, as questões feministas, machistas e etc., possam levar a uma melhor reflexão. E aí sim, se for o caso, a gente interpreta a Constituição de uma outra maneira. Tá aí, posição dada e bem definida. Bom, para a gente encerrar o nosso papo, eu gostaria que o senhor me falasse aqui desses outros 2 livros que o senhor trouxe. Direito Constitucional Positivo, para indicar para os alunos também, né? Não só para os alunos, mas para o profissional em direito, de maneira geral. Essa obra é do professor Kilder Gonçalves Carvalho, é um desembargador em Minas Gerais e já foi o presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Como durante a semana a gente teve a oportunidade de analisar ali os direitos políticos, é uma obra relevantíssima, porque a forma dele entender o direito constitucional deve ser expandida pelo Brasil afora. É uma pessoa muito cuidadosa. Na verdade, essa obra aí é em 2 volumes, né? Eu trouxe aí o direito constitucional positivo dele, mas ele tem também uma parte de teoria. Né? Isso. Ele tem a parte de teoria no volume 1. Os direitos políticos são muito bem tratados aí, trabalhados, dando os posicionamentos mais atualizados e etc., que viabilizam a atuação do próprio profissional. O profissional nos municípios, né, os procuradores e etc., e também o profissional do direito cotidiano, né, e os estudantes de direito. Perfeito. E esta aqui, direito eleitoral mesmo, Direito eleitoral. A improbidade administrativa e responsabilidade fiscal, noções gerais. Isso. Essa é uma obra do professor Djalma Pinto, um professor do Ceará, né, que trata do direito eleitoral, dando uma visão um pouco diferenciada. Geralmente as obras de direito eleitoral só comentam a lei eleitoral, alguma coisa assim. Esse daí não. Ele traz de maneira objetiva e de maneira prática as consequências que podem vir, inclusive, das ofensas à lei eleitoral. Consequências no que digam respeito à improbidade administrativa e que digam respeito também à atuação dos gestores em torno do direito eleitoral. É muito interessante essa obra também. Tá ótimo, perfeito. Professora, eu te agradeço muito. Obrigada, inclusive pelas suas posições aqui, que é muito importante a gente se posicionar e dizer de fato com o que concorda, com como pensa. Acho que é sempre muito importante. E a gente defender posições, né? E é para isso que o Saber Direito Debate existe, está aqui. Obrigada mesmo, até a próxima. Obrigado, Carol. Obrigado mais uma vez à TV Justiça. E até a próxima, estou à disposição de vocês. Muito obrigada pela companhia e não se esqueça que você pode estudar pela internet também. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Se tiver alguma dúvida ou sugestão também, mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. A gente se vê na próxima semana. Obrigada, tchau.